passam a conhecer, tem gente do mundo inteiro. Eu já tô falando de vocês, viu? Tudo bom? Bom ter vocês aqui de volta em 2009, conversando sobre tanta coisa legal que está sendo produzida aqui no Brasil, principalmente. Deixa eu dar boa noite para os nossos internautas que voltaram comigo fora do ar em 2009. Soleric, boa noite. Ele que estava apenas escutando o Jornal Interativo e chegou para conversar com a gente aqui. Temos também o PM Barreto. Vocês apareceram mesmo, né? Ó, gostei de ver aqui todo mundo acompanhando o nosso bate-papo. Eu já estava aqui conversando com os meus convidados sobre suspense. É uma parada sinistra porque eu tenho medo. Devo confessar a vocês que eu tenho medo. Quero daqui a pouco apresentar os meus convidados, mas antes eu queria que vocês assistissem um trechinho do filme Eve, um passado perdido. Parada sinistra, mas muito bem feita, muito bem produzida para não deixar devendo a ninguém. Mariana Catunda, que é diretora e roteirista de curta-metragens, e Felipe Freua, que é diretor de fotografia. Vocês dois sejam muito bem-vindos a esse bate-papo aqui. Fora do ar, vocês viram que o negócio é bem descontraído, sim, né? Sim, bacana o formato do programa. Então, bacana é mesmo o que eu quero mostrar para eles agora, que vocês produziram para deixar todo mundo de cabelo em pé. Vamos saber um pouquinho de Eve, um passado perdido? Daqui a pouco a gente volta. O outono foi longo este ano. Trouxe o vento e as folhas secas, mortas. 10 anos se passaram. As desventuras me fizeram quem sou, Agatha. Deixei-a na cidade, em um santo lugar. Eles prometeram cuidar dela. It's happening. Os dias são curtos, mas as noites são eternas. Vejo vultos, ouço vozes. Os gritos de Eve ecoam em meus ouvidos.
hoje, as feridas ainda ardem e me impedem de amá-la. Puderam acompanhar um pouquinho os 5, 6 primeiros minutinhos de Eve, um passado perdido. Ó, mostra minha mão. É verdade, a mão tá suada, cara, não dá pra espremer o sol, mas é porque eu fico sofrendo junto com os personagens. Eu sofro, eu entro nas histórias. Menina, olha o que você tá fazendo comigo, pelo amor de Deus. Me conta um pouco Essa é a dessa intenção. ó, eu tô gelada. Pega em mim pra você ver. Eu tô falando sério, eu fico gelada, nervosa, sofrendo com essa cena toda. Me conta um pouquinho dessa história que no início não dá pra compreender muito, mas a gente vai entrando. Na verdade, isso também fez parte de uma dificuldade que a gente teve na produção. Falta de atores e tudo mais. Esse curta nós fizemos, demoramos 1 ano para fazer. Veio de uma ideia, de uma brincadeira, de um filme trash que a gente queria fazer. E acabou sendo levada, mudou a atriz e a gente acabou levando isso tudo muito mais a sério. Falamos, não, vamos fazer algo suspense e tal, porque os últimos trabalhos nossos tinham sido drama e comédia. Então a gente queria brincar com os gêneros. Esse era o nosso desafio, né? Então surgiu de uma brincadeira a história de uma garota que foi abandonada pela família depois da morte do pai e da mãe. Ela foi abandonada, ela passou a morar com a avó e ela foi abandonada pela avó no manicômio na cidade de São Paulo. E esse início foi a partir do manicômio, né, que a gente já começou por essa falta de cena inicial, tal, mostrando ela desde pequena, Isso tal, que a gente saiu da sua cabeça, foi uma tudo concepção isso, tua? exatamente. Foi surgindo o roteiro na cabeça e começamos paralelo. O roteiro ele foi escrito rápido. Eu preferi gravar antes de finalizar o roteiro narrativo, porque você viu que tem um tipo de narração, que é um certo poesia, é uma expressão da avó, né, o lado da avó, que fez esse abandono, tal, e
devido à nossa dificuldade, né, já tratando de produção, com áudio, a gente optou por essa narrativa e trilha, causando essa emoção nesse princípio aí do filme. É emocionante. Felipe, o pessoal está comentando aqui, o Fernando Goiânia, que está aqui com a gente, fala assim, muito bom, gostei da variação das imagens. Como é que foi a escolha dessas imagens, o tom utilizado, as cores de cada cena, o escuro, o claro, enfim, como é que foi isso aí? Bom, por ser... Cada gênero, ele tem a sua fotografia específica, né? Não adianta você querer fazer um drama com tudo muito, muito claro, com tudo bem iluminado, né? Todos os detalhes sempre aparecendo, né? Você sempre tem que fazer uma certa penumbra, né? Fica bem interessante. Não tem aquele cheião, tudo, né? Aquele suspense, sabe? Aquele ator que ele vem do escuro, ele chega só naquele faixa de luz clara e depois ele sai de novo, né? E brincar também com a tonalidade da imagem, né? Tem imagens que, em determinadas cenas, até pra identificar a cena com o autor, a cena com o ator, né? Como algumas imagens são mais puxadas pro verde, outras mais puxadas pro azul, outras vermelho mais puxadas também. Vermelho, entende? E Tudo cada isso ator é pensado na cena. Cada ator ele tem uma tonalidade de imagem específica, né? Pra quando vê e já identificar o ator. Nossa, é ele que vai entrar agora, né? É Por proposital. Exemplo, as locações, olha só, a gente tá vendo aí o momento da fuga e tem uma série de locações que eu queria saber onde é que vocês acharam, por exemplo, o Rio, onde é que foi possível filmar aquele manicômio, como é que foi essa escolha? Olha, o do manicômio foi bem engraçado porque eu, numa caminhada que eu tava fazendo, voltando pro trabalho, passei na frente dessa casa e observei, era uma casa abandonada. Só que tinha uma família que morava nesse local. E aí eu já chamei, conversei com eles. A parte de trás foi a parte da casa mais destruída, que foi a que a gente gravou. Eles não tinham coragem de entrar nessa parte da casa. A casa é imensa, uma mansão na Vereador José Diniz. Ela já foi demolida, não existe mais esse lugar. E depois de um mês que a gente gravou, ela foi demolida. A gente talvez... Foi só pra gente gravar, exatamente. E era uma casa sinistra, ela tava abandonada, muitas pessoas tinham entrado naquele lugar, tinha sujeira e tal. E a casa era assombrada? Olha, 3 integrantes do grupo ficaram doentes depois que a gente saiu dessa casa. Gente, que B.O. Foi, dor de cabeça, a gente pegou, porque eu acredito que a energia, ela vem, né? Se você tem que entrar no clima, você vai chamando aquilo, eu acredito muito nisso, entendeu? E tive a prova nesse dia que a gente gravou nessa casa, que ela era pesada, muito pesada, queimada, destroços, sabe? Foi engraçado, tem piscina. Que ser sobre o carnaval, então, sobre a folia isso, a gente muda, Pelo amor de Deus, pra tirar esse ebó. A gente quis realmente só abusar, né, desses gêneros como um desafio mesmo. Vem cá, a Camila de São Paulo tá no Linha Direta perguntando o seguinte: quem escolheu as trilhas e quem fez a locução? O nosso amigo Silvio, colega, produtor, que está em casa se recuperando aí de uma cirurgia, tá assistindo, ele tá trabalhando, né? Porque tá assistindo aqui, fazendo pergunta. Beijo pro Silvio, recuperações aí. Você está aí com a gente no coração aqui participando, tá? O Rodrigo Mendes já fala o seguinte: é uma mistura de um grito com o chamado. Eu também achei. Podemos dizer que sim. Isso. Podemos dizer que sim. Só que nós fizemos uma série de pesquisas, né, relacionada a diversos curtas. Na verdade, a gente tentou pegar takes, não clichês, mas coisas coisas, digamos, clichês, que as pessoas normalmente usam nos filmes e usam para dar aqueles sustos. Batida de porta, a iluminação também a gente tentou usar com essas pesquisas. Agora, no momento, eu não tenho a lista dos filmes que eu vi, porque é muita coisa para pensar. Mas você foi vendo e a partir do momento que você a gente fez a pesquisa e começou, referência. Exatamente. Então a gente fez uns 30 filmes, a maioria deles japoneses, coreanos, que tem esse tipo de suspense não sangrento,
né? É uma coisa mais seca, ela é mais do susto. Da né? alma do ser humano. Isso, o espírito, aquela coisa do, sabe, do olhar, ela tem um formato diferente, né? Não é aquela coisa sangrenta, né? E é muito legal, porque Isso. assusta mais do que qualquer demônio aparecendo, sangrando, qualquer predador, né? E com você funciona assim também? É isso aí? Você teve que fazer um estudo, analisar, ou vem intuitivamente? Ah, essa cena cabe esse tipo de imagem. Como é que funciona? Não, é lógico que assim, você sempre imagina como você vai fazer determinada coisa, né? Só que quando essa coisa acontece, quando a cena acontece, muita coisa vem de inspiração na hora, né? Nunca ninguém ficou na frente do espelho, decorando, nossa, eu vou chegar lá e vou dizer isso e isso, e quando chega no lugar, faz um discurso completamente diferente do que havia imaginado, né? Então assim, você imagina, nossa, eu vou fazer essa determinada luz para essa cena, porque, como a gente havia falado antes, né? Sobre luz, a imagem e a identificação do ator, a luz ela também tem sua linguagem, né? Então como a gente vai usar essa linguagem naquele determinado momento, só que muita coisa vem assim na hora, né? Porque você até você até se prepara, eu vou chegar lá, eu vou fazer a cena dessa forma, mas às vezes pelo espaço, aí você monta a luz e você prepara o take para fazer o take da câmera e você vê que não é dessa forma que tá legal, aí você fala, puxa, então eu vou mudar. Então muita coisa acontece assim meio que de bate pronto, né? Você já vai com determinadas coisas na cabeça, eu vou fazer e montar Mas dessa nunca forma. é exatamente, Nunca porque sabe. a locação, às vezes, é a inspiração do momento. E esse trabalho de equipe, a gente tem um jeito legal de trabalhar que a gente deixa bem aberto para a produção toda sugerir. Ah, a isso gente é não legal, fecha, hein? olha, eu mando, é isso aqui, não. O ator vai fazer desse Pessoal, jeito, vai... é assim. Não. Alguém tem alguma sugestão, tal, antes de começar a gravar? Ah, eu acho que é legal isso, bacana, vamos Aí fazer. você acata Acho ou que é não a legal. sugestão, Se for bacana, se a for gente acata. pertinente. O próprio ator acha, olha, eu me sinto melhor fazendo isso. Entendeu? Porque não tem nenhum tipo de ensaio. A gente não é tão bitolado. Na verdade, a gente Não condiciona tanto, não né? condiciona tanto, não é tão rigoroso. Quais foram as principais dificuldades na realização desse curta, que tem 12 minutos, mas levou mais tempo que isso para ser filmado, né? A gente gravou em 1 ano tudo isso. Temos 13 horas de bruto para 12 minutos. Tem muita cena que não entrou, né? Que nós pretendemos fazer uma versão mais longa dele. Pois é, aproveitando Né? a pergunta do Chuchu, ou da Chuchu, gostei muito dos takes do filme, como é que foi gravar, e teria uma espécie de continuação, uma trilogia? Isso. Sim, na verdade a gente vai fazer o longa, né? A ideia é essa. Só que pelo distanciamento dos atores no momento, né? Dificuldade. A atriz principal, ela já teve um filho agora, ela tá diferente. Então a gente tem que esperar uma série de coisas pra gente poder continuar certinho. A continuidade, que é muito importante, né? Infelizmente, alguns não vai ter como fazer de novo, né? Como a cena da casa que foi demolida. Tudo mais a gente vai continuar e vocês ainda vão ouvir falar da Eve. Por aí, nas Isso. grandes telas de cinema. Exatamente. Como é que é essa batalha diária de fazer cinema, de tentar fazer cinema, de tentar produzir arte num país que falta pão? Que é Muito. fundamental ter arte, porque, enfim, é Olha, uma forma de... É com muito amor. Precisa de muito amor, dedicação e muita força de vontade. Porque o apoio é difícil. Decisão, o você tem que patrocínio é querer. difícil. Não, patrocínio não existe. A não ser que você tenha um sobrenome já muito... Isso, muito se você É. tem que estar afiliado a alguma produtora conhecida ou uma emissora que tenha que faça parte, né, de filmes como as TVs abertas, né, que tem. E infelizmente não temos espaço para o cinema no Brasil agora. Com o cofrinho que você tem na sua casa e a vontade, a camaradagem das pessoas, dos amigos, sempre ter um bom argumento, sempre chamar com carinho, acreditar no trabalho, mostrar que o trabalho vale a pena para as pessoas ajudarem. Entendeu? Porque cachê não aconteceu até hoje, não pagamos cachê. Foi tudo na camaradagem. Foi mesmo, tudo né? camaradagem. Me empresta aqui, me leva ali. Toda a parte de gastos saiu do meu bolso, porque eu acreditava,
eu escrevi, então eu não achava justo, as pessoas estavam me ajudando, já sem cachê, me ajudaram. Então saiu tudo do meu bolso. Esse aí eu gastei cerca de uns R$1.500 pra fazer. Figurino, a gente improvisou, mas foi com roupas compradas em brechó. Eu pensei num tipo de vestido, tinha que ser aquele vestido. Então eu fui em brechós, fui procurando um que eu pude montar, na verdade. Ó, E nem todo mundo leva a sério também, né? Tem e isso, nem todo né? mundo começa, sabe? Às vezes você seleciona 10, 15 atores, quando você vai ver só 3, 4 ficaram até o fim. E aí os 3, 4 tem que ter um personagem, Os três né? caras- O personagem é o comprometimento. Aí a com o gente filho. improvisa nessa. Tem que matar o personagem de alguma forma de costas. É. Pra ninguém Nossa ver. Senhora, gente do Pra ninguém ver céu. que era ele. Que né? era ele. E aí vocês vão se virando e o filme vai acontecendo. E vou falar, viu? Com R$1.500 vocês conseguiram essa qualidade. Eu não quero nem imaginar vocês com dinheiro Foi, nessa foi vida, uma que vocês vão mini me matar do DVzinha coração. pequenininha da faculdade. Vocês vão me matar do coração se vocês tiverem dinheiro nessa vida, gente. Ó, o pessoal tá todo aqui. Rodrigo Mendes tá aqui. Perguntou assim, qual é o melhor filme de terror de todos os tempos pra eles? E se serviu de inspiração pra UEV. Qual é o melhor filme de terror pra vocês? Olha, Hitchcock tá aí, né? gostei. Nossa, de todos... Olha, o que mais me chocou, que eu não sei se foi porque eu vi de manhã, foi o Massacre da Serra Elétrica. Peraí, tu acorda e vai ver filme de terror, é isso que Foi eu numa entendi? cabine. Pela TV que eu trabalhava, fui convidada a assistir uma cabine e era às 10 horas da manhã. E aí a cabine era desse filme que eu fiquei, assim, um mês mal comigo. Sabe, eu não devia ter visto, fez mal pra mim. Imagino. É. Que me marcou, esse que tem me marcado, principalmente por ser baseado em fatos reais. É o que mais me choca. Porque me choca porque foi eu verdade. acredito em tudo que acontece, tudo que vocês falam pra mim que tá acontecendo. Eu acredito, eu entro na história, eu sofro junto, eu tenho medo. Você, Felipe? Ah, eu acho que começou dos anos 80, né? Um filme de terror que marcou muito, acho que foi o Fred Krueger, né? Nossa Esse Senhora. foi inesquecível, né? Nossa. Fred Krueger, né? Agora, se fosse me perguntar o de aventura, eu diria os Goonies. Entendi. Esses são dos anos 80, então eu gosto de... Essa referência tá... Nossa, quem não teve medo daquele... Ah, meu Deus do céu. A Cefaria tá aqui com a gente falando o seguinte... Eu não entendi a colocação dele, que foi com relação... Brasileiro filosofa muito sobre cinema. Bollywood manda brasa. Aí ele não continua aqui. Desenvolva, meu amigo. O Rodrigo Mendes está aqui. O Francisco Javier está chegando aqui com a gente também. Roupa de brechó é mais cara do que na C&A, mas aí tinha que ter uma cara e quando você cisma Tinha que com ser aquela aquela. roupa... tem As que roupas ser aquela- moderninhas não ligavam ao estilo antigo que a gente procurou. Engraçado que a gente sempre busca voltar ao tempo É. em relação a figurino e trilhas. Fazer alguma coisa de época, Sempre, né? sempre. Eu acho que é sempre um desafio. É muito fácil você chegar e ligar a câmera. Ah, pega a sua roupa própria. Não. É. Vamos montar um figurino porque eu quero o personagem com essa característica. Tem todo Isso aí. um cuidado visual, né, pra direção de arte, que a gente cuida muito da direção de arte, pra unir aí com a direção de fotografia e a gente tá satisfeito. Olha, o pessoal tem um comentário aqui, muita gente comentando sobre filme de terror. Perguntaram se assistiram REC, que é um terror espanhol, eu acho. O Fernando Goiânia complementa. Aliás, essa linha de filmes de suspense e terror está sendo adotada por todos os países em desenvolvimento. China, Tailândia, Brasil e tal. A gente tem um comercial agora, um intervalo, mas depois fica a pergunta do William, que está lá no Natal, perguntando para vocês que dica vocês dariam para quem está começando a fazer curta. Além da paixão, aí vocês complementam depois do nosso intervalo e eu volto já conto com a sua presença. Rapidinho, fica aí. Alguém a tentar fazer cinema, a tentar fazer curta. A gente já está batendo papo aqui sobre a pergunta do William, lá do Rio Grande do Norte. E aí eu pergunto, é possível ainda incentivar pessoas a, apesar de todas as dificuldades, continuarem fazendo cinema, tentando começar? Ah, eu acredito que sim, muito, porque é uma satisfação pessoal mais. Eu acho que essa nossa situação, iniciantes e tal, é mais por satisfação, buscando o aprimoramento próprio também. A gente ainda não pode exigir que tenha uma notoriedade, não pode exigir que tenha patrocínio, não vai pensando que vai
conseguir... Isso tudo de uma hora pra Não, outra não tão vai, fácil. nunca. Eu acho que colher daqui uns 20 anos. Então quem tá começando Quem tiver muita agora sorte, não vai isso. ter filme no Oscar. Não, tão exatamente, cedo. não espere isso. É. Você tem que fazer primeiro porque você gosta. É. Então, é a última coisa que você tem que pensar. Não quero no Oscar, eu quero fazer cinema, eu quero saber fazer. Não espera ser convidado pra Ilha de Isso. Cara. Eu quero ver a minha ideia ali no telão. Ponto. Primeira dica. Escreve a tua ideia, formata e encontra as pessoas que abracem o seu projeto. Porque se você encontrar pessoas que não abraçaram a ideia, que não se empolgaram, elas vão sair, cedo ou tarde. Se você não tiver uma verba mínimo de custo, Tem tempo, que se preparar, se planejar muito. financeiramente Tem. também. financeiramente, tem. Tem, Você mas tem dá que pra ter uma fazer com ideia. pouco também. Dá Dá. pra fazer com pouco. Entendeu? Você não pode ficar, nossa, eu quero fazer o meu primeiro curta, uma super produção, entende? Sabe, eu quero arrumar patrocínio, eu quero arrumar permutas de viagens com lojas de roupa. Não, você não precisa de nada disso. Eu quero ter uma câmera, eu quero gravar em 35mm, eu quero gravar em Full HD. Não, entendeu? Você não precisa Começa ser... tentando colocar a Vai ideia que com tá na tua calma, cabeça exato. num papel, Primeiro, do papel pras telas. isso. Lógico. Saiba fazer, haja. E outra, Depois você vai se aprimorando, você vai conhecendo pessoas do meio, você vai se aprimorar. formando. Vamos chegar nesse tópico, aprimorando. O que significa aprimorando? Quais são os Olha, cursos? Por que caminho você tem que se aprimorar tecnicamente para Olha, escrever um isso. roteiro, para saber fazer uma câmera, Exato. enfim. A primeira coisa eu acho que é você saber escrever, você jogar a sua ideia legal para aquilo ser compreendido. Se não souber curso de Isso, roteiro, porque você tem que aí. comunicar. O cinema é uma forma de comunicar. Então você tem que ter uma linguagem e você tem que saber expressar isso. Antes de começar a gravar qualquer coisa. E aí, a fotografia, eu acho que é a melhor indicação. Estudar luz. Porque a luz é o que faz a fotografia. Sem luz não existe, né? E aí você vai pesquisar, vai assistir filme, busca alguma coisa do gênero, busque conhecer mais sobre os diretores e vai criando, porque tudo vai criando na sua Vai cabeça, fluindo, né? vai fluindo, exatamente. Se você escolhe um tema que você se identifica, é muito mais fácil, né? Muito E mais- também você pode também sair da mesmice. Né? Até Você- para sair da mesmice é preciso ter o conhecimento básico, prévio, Exato, até exato. do que você não quer fazer. Esse é o padrão convencional. Eu não quero fazer esse padrão convencional, Exato. mas eu tenho que saber lidar com essas ferramentas do padrão convencional para sair Pra poder... do convencional e fazer o que eu quero fazer. Tem que Lógico. entender o processo, E é né? mais fácil do que se imagina. É mesmo. Muito mais fácil. Vocês são bem otimistas, viu? É. O AC Faria, desenvolvendo o Lili, quando ele falou, é muita filosofia e tal, ele explica melhor. Cinema no Brasil só tem filosofia e falta de dinheiro. Na Índia já tem uma indústria cinematográfica. Bollywood fazem filme pra caramba, com dinheiro, sem dinheiro, com filosofia, sem filosofia. E ele fala que é muita reclamação. Dê uma passada no curso de cinema da ECA, na USP, né? Que você vai ver aí a quantidade de reclamação. A Débora Balsini está aqui com a gente. Filme e TV muda pouco, apenas custa mais caro e muda o perfil de ângulos e fotos e tal. E ela questiona assim, ó. Deixa eu ver aqui. Quero saber o que eles têm dentro da cabeça, além do trabalho que fazem. Tudo converge para um gosto pela coisa que fazemos. Provavelmente sabemos por quê. Será que ela quer dizer com relação à opção pelo suspense, pelo terror? Porque ela fala que o sobrinho dela de 4 anos ama filme de terror e não sabe o que é vida fácil e vida difícil. Abrindo para aquele comentário que eu tinha falado nos bastidores aqui, que quem vê filme de terror é porque a vida tá boa e fala, não, eu preciso de problema, e vai ver filme de terror, sofre e a vida continua tranquilinha. Exato. Precisa de um pouco de adrenalina. Eu acho que é gosto, igual música. Porque quando você escolhe, você naturalmente se identifica com aquilo. Se você se atrai, naturalmente você... Então, acho que a psicologia pode explicar melhor isso aí. E sobre aquela pergunta, e sobre respondendo uma das perguntas aí que fala que tem muitas críticas, Sei, né? muita reclamação. Muitas reclamações. Eu acho que justamente o cinema indiano, né? Eu não sou um dos maiores conhecedores do cinema indiano e, assim, tenho mais contato, como todos nós, com o cinema hollywoodiano. Eu acho que eles pensam justamente por esse lado de que não é tão difícil, entendeu?
vamos embora, vamos fazer com isso que a gente tem, né? E crítico de cinema, puxa, meu, sabe? Todo mundo tem um pouco de crítico, né? Eu acho que a gente sempre mete o pau, assim, em aquilo que tá muito em destaque, né? Eu acho que quando, sei lá, muitas pessoas começarem a produzir os seus filmes no mesmo esquema hollywoodiano, talvez eles vão questionar dessa mesma forma. Eles vão falar, poxa, agora pra mim tá legal, né? Quando eles tiverem essa mesma parafernália por trás que eles têm, né? Enquanto eles não tiverem, eu acho que eles vão meter o pau mais um pouquinho. Né? Quando eles chegarem lá, eles vão falar assim, poxa, legal, né? Eu tô conseguindo fazer que nem Hollywood, então pra mim tá bom. Falando em filme de suspense, no final da Rua Nil, mais recente de vocês, Foi. Exato. fala um pouquinho desse trabalho. Olha, esse trabalho, ele foi bem corrido. Nós gravamos em menos de 2 meses. Nossa Senhora. Isso, porque tivemos problema com a roteirista, que me convidou para dirigir esse filme, acabou jogando na minha mão. Toma que o filho é Saiu, exato. E eu tenho eu penso que a responsabilidade, né? E quando eu me comprometo com uma coisa, eu vou até o fim. E aí, meu grande companheiro de todas veio me ajudar, que aí me deu força toda na direção. Ele gravou, ele fez a direção de fotografia desse filme, para eu poder dirigir o elenco e cuidar da direção de arte também. Então, esse também na verdade, não foi escolhido o meu tema, mas é um drama familiar, né, de uma mãe que maltrata as filhas por De um problema época também. Também de época. Nossa, a dificuldade que vocês têm com figurino, cenário, tudo de época. Maltrata a filha, tal, por um problema psicológico que desencadeou pela violência que ela sofria do pai, tudo. Esse foi, na verdade, foi uma adaptação, né, de uma obra inglesa chamada Havard, de um conto inglês, né? Porque foi focado. Ele ia para um festival inglês e acabamos não inscrevendo, porque essa pessoa trabalhava nesse departamento, saiu, largou tudo e deixou a bomba na nossa mão, saiu, foi muito melhor do que a gente esperava, entendeu? Principalmente que a gente lidou com crianças, não é nada fácil, crianças que não tinham treinamento nenhum, não tinham base nenhuma de Nunca atuação. fizeram nada. E aí, Nada. como é que foi esse trabalho Porque elas são minhas atores? primas. Ah, A então Júlia, aí já a Virgínia e a Vitória. tem uma Então, intimidade exato. que Então, favorece. eu soube lidar exatamente porque eu tinha intimidade com elas. Mas foi uma guerra mesmo assim. Mas foi uma guerra, foi difícil. Meu Deus Mas, do assim, céu. saiu muito bom o trabalho. Mas também vai ter um outro... a gente vai fazer uma outra versão que ainda tá na cabeça, que não foi escrita ainda. Pois é, quais são os próximos projetos de vocês? O que passa pela cabeça? Quer matar mais a gente do coração? Bom, olha, outro dia assim, eu acho que isso mais pela parte dela sempre vai ser um dos primeiros temas, né? Olha, vamos fazer alguma coisa nesse tipo, né? Nesse naipe, né? É muito mais a cara dela. Mas se bem que esses dias a gente tava conversando sobre fazer alguma coisa Fazer um mais romântico, Gente, né? carnaval tá aí, É. escola de samba, vida de uma passista, sei lá, vai, Então, né? Uma coisa mais levezinha. Exatamente. um gênero mais A romântico, gente gosta de abusar né? dos gêneros, entendeu? Mas esse foi atraente porque é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Entendeu? É verdade. Não tem nada sensual. Isso que a gente tá vendo aí, por exemplo, olha, essas Isso, imagens essa são da Rua trecho Nil. da Rua Nil, exatamente. Essa parte que a mãe lembra, uma das filhas dela gêmeas morreu numa violência que ela sofreu, que vai ser explicada agora nessa cena. Esse é o pai dos filhos dela. Isso, eles vão se encontrar agora, na verdade, pra ela contar que tava grávida. E aí o pai escuta, o pai tava bêbado, deitado no sofá, escutou o papo, tudo, e a agrediu. Ela perdeu uma das gêmeas, de que ela tava grávida, nessa agressão. E aí, no decorrer do filme, esse anjinho fica protegendo a casa, sempre aparece, entra em contato com as irmãs, tudo. Foi bem trabalhoso também, né? As locações, assim, a gente procurou fazer, foram também todas casas emprestadas, né? Casas de amigos,
E tudo. sempre com uma cara antiga, É. sempre com uma cara de época, as roupas, enfim. Isso. E, porta. e esse, na verdade, foi um dos motivos, né, de eu sempre tentar manter um padrão mais azulado nas imagens, né? Na grande maioria das imagens eu tentei manter um tom mais azulado. Pra dar né? frieza Pra dar frieza da na situação, cena. do ambiente, entendeu? Né? Em quase todos os takes, né? Porque é pesado, assim. Isso. Aí também a gente pode perceber nessa cena assim, ó, que a gente estava gravando numa vilazinha, né? E numa rua bem Minúscula, estreita. Estreitíssimo. Aí a gente conseguiu com que 3 pessoas viessem de triciclo, né? Pra ser uma Aquelas coisa mais Harleys antiga, deles, tipo aquelas tá Harley vendo? grandona, entendeu? Aí tivemos que pôr... Pra dar o ar tirar da eles. rebeldia, né? Porque o namoro deles não foi aceito porque o cara era um rebelde. Um motoqueiro, sabe? Que fazia zona na rua. E que não era bem visto. Não era, romance não era bem pela visto. família. Exato. E aí cria esse conflito. Então é mais. Esse da Rua Nil é mais baseado em conflitos familiares mesmo, que estão aí, mas. A cena do triciclos aí agora você pode ver, ó. Dá bem o James Dean. Isso, bem... Detalhe. Juventude transviada. É a turma do pai dele. É meu Que pai a no gente primeiro conseguiu porque é pai triciclo e- dele. Olha, é muito interessante observar essas cenas, a gente acompanhar isso aí que tá nas telas e saber, é essa a minha parada, é isso que eu acho mais legal, é saber de vocês aqui na minha frente qual é a dificuldade, como é que foi o trabalho que está por trás de cada cena. A gente pensa que, é como falaram aqui, né? É muito fácil tacar pedras e tal, mas vai lá e tenta fazer metade do que tá aí Exato. para você ver Exato. a dificuldade que existe por trás de cada detalhezinho que aparece 5 segundos e que... E sai, né? É tudo muito Porque bem tudo pensado. aquilo envolve dezenas de pessoas, entendeu? E a gente com uma equipe reduzida, tendo que cada um ser tudo, é complicado. E faz a mesma cena pelo menos umas 3, 4 vezes, né? Porque a gente nunca vai fazer um filme, né? Até a questão de voltar a ser hollywoodiano, né? Eles nunca vão fazer com 4, 5 câmeras. Não, pelo contrário, né? Para otimizar tempo também de edição, a gente sempre faz com uma câmera. No máximo 2, entende? Né? Então sempre fazer a mesma cena 2, 3 vezes, De ângulos de diversos diferentes. ângulos. Porque né? eu tô falando isso dos detalhes porque o AC Faria percebeu assim, ó. Na casa da minha mãe tem um cuco daqueles, aquele relógio é mórbido. Então, tic-tac a noite toda, noite sem dormir, toda hora ele canta. E aí, são detalhes que vocês que fizeram o filme A pensaram. direção de arte tem que pensar. É aquela questão de você visualizar antes, poder correr atrás dos objetos. E na hora que você monta o cenário, você sabe exatamente da onde você vai tirar tal imagem, da onde vai vir o ator, quais o movimento né, no palco. O cuco mórbido não tá ali à toa. Tem Não, ele tem um não. porquê. Ele tá Tanto que dentro do quando a gente contexto. volta, a gente trocou o relógio. Porque foi a mesma sala, porque a família continuou morando na mesma casa, só que foi uma lembrança. E aí todos os objetinhos foram alterados também pra se adaptar à época, Atenção com a né? continuidade, né? Atenção máxima, continuidade, que é o que mais peca. Entendeu? Até Steven Spielberg peca nisso. né, O mais gente? difícil é você continuar exatamente o Do que você jeito estava que- fazendo, gravando um outro dia. Olha só, queria agradecer demais a presença de vocês, parabenizar Prazer foi pela nosso. batalha, pela paixão, pelo trabalho belíssimo realizado aqui, que a gente pôde acompanhar um pouquinho. Então, mega de parabéns pela linguagem apresentada, que é muito diferente de tudo que a gente já viu em curta, em filme, em cinema. Eu, com minha parca experiência de terror, consegui ficar muito assustada com esse filme. Eu acho que é essa a intenção, né? Entender um pouquinho e entrar nessa história de coração. Bacana, o prazer é nosso poder dividir um pouco da nossa experiência com vocês, internautas, e vocês aqui da UTV. É um prazer mesmo estar aqui. Obrigada. Obrigado. Você, Felipe. Obrigada, Mariana. Muito obrigado. Fernando Goiânia. AC Faria. Rodrigo Mendes e Objetos Inanimados Dão Mais Medo. Vocês continuem acompanhando a programação da UTV, que vem mais coisa boa por aí. O pessoal já tá pronto aí pra entrar no ar? Cadê? Não tá pronto ainda não, né? Mas tá
chegando aí, tá chegando coisa boa, viu? Beijo pra todo mundo. Obrigada pela recepção de volta no Fora do Ar. Tô aqui. Obrigada pela recepção de volta no Fora do Ar, Sancha. Hoje você não mostrou o cofre. Você fica passando aqui pela gente, você tá disposto a em 2009 não mostrar cofre. Silvio tá se recuperando da cirurgia, vai voltar com força total, né? Bruna Vital tá aí com a gente também, ao lado de Matheus, embaixador, acompanhando o primeiro dia de Fora do Ar em 2009. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e eu tô de volta quinta-feira de que vem, às 9 horas eu conto com vocês. Tchau.